Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Educação MZ, proporcionando o ensino de forma mais prática para todos. Aqui nós queremos dar o nosso chamado teste, ok? Tivemos a primeira aula, a segunda aula até a última, do primeiro módulo, 11ª classe, 12ª classe. Então, estamos aqui para dar o teste do final do módulo. Atenção, essas aulas são aulas muito interessantes e vocês poderão ter sucesso aí nos testes. Falo para os que estão a fazer ensino à distância. Isso não só ajuda os que estão a fazer ensino à distância, mas aqueles que querem se preparar para fazer exame de admissão para o final deste ano, também assistam essas aulas, porque tem muito conteúdo interessante que sai nos exames de admissão. Para os que querem fazer IFP, faculdade, seja o que for, tem aulas interessantes. Assistam a primeira aula, a segunda, a terceira, até a última e assistam também e façam a questão também de assistir essa aula de teste. Então, nós queremos trazer aqui o teste final do módulo. Uma coisa muito simples. Primeiro, nós temos que fazer a leitura do texto e depois vamos responder às perguntas. As bibliotecas é o nosso título do texto. Pronto, só que não está aí. As primeiras bibliotecas surgiram por volta do 3º milênio antes de Cristo, na Mesopotâmia. Aí, no Palácio de Nínive, ficou conhecida a Biblioteca de Assurbanipal, século 7 a.C., que contava 2.000 tábuas, que contava 200.000 tábuas. A primeira biblioteca pública foi a de Atenas, 330 a.C., mas a mais célebre de antiguidade foi a de Alexandria, Egito. Encontrava-se dividida em duas partes e albergava cerca de 700.000 rolos de papiro. Foi incendiada 3 vezes, por César, 47 a.C., pelos cristãos, 391 depois de Cristo, e pelos turcos, 868 depois de Cristo. Com o aparecimento das universidades no século 13, as bibliotecas ganharam um sentido mais amplo e, mais tarde, nos séculos 14 a 15, também o livro iria evoluir, alcançando as formas sob as quais é atualmente conhecido. Nos nossos dias, as maiores bibliotecas do mundo encontram-se na Rússia e nos EUA. A Biblioteca Lenin, em Moscou, conta com 12 milhões de volumes e, ainda na Rússia, só em Leningrado, encontram-se outras bibliotecas cujo acervo total perfaz cerca de 20 milhões de volumes. Nos Estados Unidos da América, a Biblioteca do Congresso, fundada em 1800, é a que possui o maior acervo, sendo hoje uma das mais famosas, juntamente com a da Universidade de Harvard, fundada em 1638, a Yale, 1701, e a de Columbia, Nova York, criada em 1754. Na Europa, encontram-se entre as mais antigas a Biblioteca da Universidade de Cambridge, 1278, a Universidade de Praga, 1348, a Nacional de Paris, 1480, a Apostólica do Vaticano, 1500, e a da Universidade de Budapeste, na Hungria, 1635.
A Biblioteca Nacional de Lisboa e a do Rio de Janeiro são as maiores dos países de língua oficial portuguesa, contando cada uma com mais de 1 milhão de títulos. Em Moçambique, a Biblioteca Nacional, criada em 1961, conta atualmente com cerca de 100 mil títulos. Ainda em Maputo, na Universidade Eduardo Mondlane, existem 15 bibliotecas, cujo acervo, no seu conjunto, atinge os cerca de 173 mil títulos. No Arquivo Histórico de Moçambique, criado em 1934, existe uma biblioteca especializada em História de Moçambique, que conta com cerca de 23 mil títulos. Na Beira, há a destacar a Biblioteca Provincial de Sofala, uma das maiores do país, contendo cerca de 40 mil volumes. Atualmente, há muitas bibliotecas espalhadas pelo mundo. O nosso país conta com um acervo bibliográfico diversificado e melhorado, o que permite que os estudantes tenham acesso a uma gama de fontes de autores conceituados em matéria de investigação. Espera-se que no futuro o número de bibliotecas aumente cada vez mais, que a qualidade continue a melhorar substancialmente e que os estudantes adiram às bibliotecas para a realização das suas pesquisas, orientadas ou não pelos professores, em microgrupos ou individualmente. Esta prova contém 20 perguntas com 4 alternativas de resposta a cada. Escolha a alternativa correta. Então, temos aqui uma prova com 20 perguntas, ok? O texto que estávamos a ler aí é mesmo para poder auxiliar no momento da resposta, para não responder coisas assim do vazio, para que tenhamos uma base. Então, vamos ao nosso teste. Primeiramente, nós não vamos resolver, não vamos dar as respostas, mas sim vamos ler. Então, enquanto nós passamos para as outras perguntas, o que vocês vão fazer? Vão dizer aliás, número 1, a linha tal. Número 2, a linha tal. Número 3, então mais tarde, depois de nós terminarmos os números, depois de terminar a mencionar os números, vocês vão fazer a questão, nós vamos fazer a questão de voltar para o número 1 e resolver juntos. Então, mas primeiro vocês resolvam e vamos ver quem poderá acertar, e quem acertar todas as perguntas, nós vamos mencionar aí no próximo vídeo da primeira aula que nós vamos ter, se calhar o próximo módulo que nós vamos tratar aqui é matemática. Então, este é o final do módulo, então temos o texto final do módulo, que é o módulo 1 de português. Então, vamos avançar. Primeira pergunta. O texto da sua prova enquadra-se nos textos A, normativos, B, gramáticos, C, pesquisa de dados, D, jornalísticos. Então, esse é o comentário aí, enquanto nós passamos para a segunda pergunta. 2. As primeiras bibliotecas surgiram por volta do 3º milênio antes de Cristo. A expressão sublinhada é neste caso, 3º milênio, é o que está sublinhado. Numeral cardinal, numeral árabe, numeral romano ou numeral ordinal. Então, nós queremos ver aí as vossas respostas, enquanto vos damos um pouco de tempo para não vos colocar pressão, dizer que não respondemos enquanto estavam com pressa. Então, enquanto continuamos, número 3. A palavra milênio
presente na frase em dois significa A. Um espaço de 10 anos. B. Um espaço de 1000 anos. C. Um espaço de 50 anos. D. Um espaço de 100 anos. Queremos ver aí as respostas a choverem no vídeo. Isso vai ser muito bom. Número 4. As primeiras bibliotecas surgiram A. Na Alexandria. B. Na Turquia. C. Em Moscou. D. Na Mesopotâmia. Ainda estamos a falar acerca de perguntas que têm a ver com o texto. Então, acabamos de ler aí o texto, é só responder onde é que surgiu a primeira biblioteca. Quando é que surgiu a primeira biblioteca? Cinco. A mais célebre biblioteca de antiguidade foi incendiada por César. A frase encontra-se na forma A. Ativa. B. Enfática. C. Neutra. D. Passiva. Esta frase está em que forma? Está na forma ativa, passiva, enfática ou neutra? 6. A forma verbal destacada em 5 encontra-se. A forma verbal, onde está? Foi incendiada. Incendiada. Então, esta forma encontra-se no pretérito perfeito composto, pretérito imperfeito, particípio passado ou futuro simples. Sete. A expressão sublinhada em 5 desempenha a função sintática de, ok? Voltemos. Por César. Por César. Vamos ver qual é a função desempenha. Essa que está sublinhada. Complemento agente da passiva, complemento circunstancial de tempo, complemento circunstancial de companhia, complemento direto. Então, vamos ver qual é a resposta correta. 8. Só em Leningrado encontram-se outras bibliotecas, cujo acervo total perfaz cerca de 20 milhões de volumes. As palavras sublinhadas são, respectivamente, o que está sublinhado é só e cujo. Pronome possessivo, advérbio, pronome relativo, substantivo e adjetivo, preposição, pronome. 9. A palavra acervo, patente na frase 7, significa conjunto de bibliotecas de um país, conjunto de obras específicas de uma biblioteca, conjunto de obras de uma biblioteca, conjunto de obras de maior biblioteca do mundo. A palavra acervo quer dizer o quê? Nos nossos dias, as maiores bibliotecas do mundo encontram-se na Rússia, nos EUA. A palavra sublinhada quanto ao processo de formação é acrônimo, sigla, estrangeirismo ou parassíntese. O texto tem 20 perguntas, estamos aí quase para terminar. 11. Nos Estados Unidos da América, a Biblioteca do Congresso. A expressão sublinhada desempenha a função sintática de nos Estados Unidos da América. Complemento direto, complemento agente da passiva, complemento circunstancial de lugar ou nome predicado de sujeito. 12. Em Moçambique, a Biblioteca Nacional foi criada em 1951, 1961, 1934, 1800. Queremos respostas dos estudantes que assistiam às nossas aulas e nós vamos aí dar uma coisa muito interessante no final. 3.
O Arquivo Histórico de Moçambique é uma biblioteca especializada em A. História de Moçambique, Geografia de Moçambique, História e Geografia de Moçambique, História de África. 14. A frase gramaticalmente correta é: Em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões de volumes. Em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujos acervos perfaz 10 milhões de volumes. Em Moçambique encontra-se bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões de volumes. Em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões de volumes. Qual é a frase gramaticalmente correctly? Answer, please. Ok? 15. Quando fala da Mesopotâmia, todas as pessoas gostam de ler, tem algo a dizer. Porque foi espaço, surgiram as primeiras bibliotecas. O espaço em branco pode ser preenchido por cujo, onde, lá, onde, cujo. Qual é a opção correta? Vamos aí? We need answer. Please, answer. Por favor, respondam. (16) Na Europa, encontra-se a Universidade de Cambridge. Espaço. Ano de fundação foi 1278. O espaço em branco pode ser preenchido por cujo, cujos, onde, o. 17. Em que tipologia textual se enquadra o inquérito? Então, o inquérito, nós falamos aqui de inquéritos. Será que são... Será que os inquéritos são textos didáticos, são pesquisa de dados, são jornalísticos, são normativos? São fases de preparação do resumo, excepto A. Leitura do texto. B. Compreensão dos textos. Seleção das ideias fundamentais. Interpretação e leitura do texto. As últimas perguntas, a penúltima. Um bom resumo é aquele que A. Que deve ser breve, conter as ideias fundamentais e prescindir do assessor, que deve ter informações que não fazem parte do texto original, que é composto por uma série de frases e enumeração de ideias, que contém citações e informações que não fazem parte do texto. Qual das opções apresenta corretamente referências bibliográficas? Abadista, vê tudo mais. Então, qual das opções apresenta corretamente as referências bibliográficas? Agora vamos voltar, responder, fazer a guia de correção aqui para ver quem acertou e quem não acertou. Espero que o tempo seja suficiente. Então, estamos de volta à nossa primeira pergunta. O texto da sua prova enquadra-se nos textos A. Normativos. B. Dramáticos. C. Pesquisa de dados. D. Jornalísticos. Ok? Se nós formos a perceber esse texto que nós lemos aqui, ele está a falar acerca das bibliotecas. Ok? O título principal é acerca das bibliotecas. Começa a falar de onde é que surgiu, quais são os outros países, os outros continentes que têm as bibliotecas e quais são os dados aí. Quais são os dados inclusivos. Então, se nós formos a perceber, a linha A não pode ser, porque textos normativos falam acerca de norma. Temos aí a lei da família, temos o regulamento e tudo mais.
Então, normativo não pode ser. Dramático também não pode ser. Não é um drama. Aqui não é um teatro. Teatro não tem como apresentar esse texto na forma de teatro. Jornalístico também não é, mas sim é pesquisa de dados. Então, a opção correta é a linha C. Número 1. Quem acertou está de parabéns. Número 1 é a linha C. Número 2. As primeiras bibliotecas surgiram por volta do terceiro milênio antes de Cristo. A expressão sublinhada é 1. A. Numeral cardinal, numeral árabe, numeral romano, numeral ordinal. A expressão sublinhada é esta aqui, terceiro milênio. Mas isso aqui é terceiro, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. É uma pergunta muito fácil. É numeral ordinal, são números ordinais. Não é um número cardinal, não é árabe, não é romano. Mas sim terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Então a opção correta é a linha D. Número 2, a linha D. Prosseguindo, a palavra milênio presente na frase em 2 significa A. Um espaço de 10 anos, um espaço de 1000 anos, um espaço de 50 anos, um espaço de 100 anos. Claramente, milênio, mil. Quem errou aqui precisa de voltar na primeira classe, ou terceira. Um espaço de 1000 anos. Número 3, opção correta, a linha B. A linha B, número 3. Número 4, vamos continuar. As primeiras bibliotecas surgiram A. Na Alexandria, B. Na Turquia, C. Em Moscou, D. Na Mesopotâmia. Nós poderíamos aqui voltar para, como é uma pergunta que tem a ver com o texto, a resposta está mesmo no início. As primeiras bibliotecas surgiram por volta do terceiro milênio antes de Cristo na Mesopotâmia. Já temos a resposta. Então, qual seria a opção correta? Mesopotâmia. A linha D. Então, as primeiras bibliotecas surgiram na Mesopotâmia, a linha D. Número 4, D. Número 5. A mais célebre biblioteca de antiguidade foi incendiada por César. A frase encontra-se na forma A, ativa, B, enfática, C, neutra, D, passiva. Aqui nós vamos ficar com a linha A e D, ativa e passiva. Agora vamos ver qual das opções melhor escolhe a nossa frase. A mais célebre biblioteca de antiguidade foi incendiada por César. Então, nós estamos a ver que César não está a praticar ação. Ok? Por quê? Para ser ativa, o sujeito pratica ação. Tinha que ser assim. César incendiou a biblioteca da antiguidade. Ok? Ou o César incendiou a biblioteca mais célebre da antiguidade. Mas estamos a ver que a mais célebre biblioteca da antiguidade foi incendiada. Quer dizer, aqui há troca. O sujeito não praticou ação, mas sim a ação foi praticada. A ação foi praticada pelo sujeito. Então, houve por exemplo, o rato comeu o bolo. O bolo foi comido pelo rato. É o que está a acontecer aqui. O bolo foi comido pelo rato. Então, está na forma passiva. Número 5, a linha D. A forma verbal destacada em 5 encontra-se A. No pretérito perfeito composto, pretérito imperfeito, particípio passado, futuro imperfeito. Ok? Foi incendiada. Sem nenhuma dúvida que é particípio passado. Ok? Comprado, vivido, dançado, lido. Então, verbos quando aparecem desta maneira estão no particípio passado. Pretérito perfeito não pode ser, futuro também não pode ser. Foi incendiada. Ok? Nos verbos nós temos, não é necessário explicar, já temos a opção correta. A linha C, número 6, a linha D. Número 7. Ok? Esperamos que não tenhamos deixado nenhum número de lado.
Número 7. A expressão sublinhada em 5 desempenha a função sintática de complemento agente da passiva, complemento circunstancial de tempo, complemento circunstancial de companhia, complemento direto, ok? Esta frase é muito traiçoeira. Atenção. Atenção, se nós temos uma frase passiva, atenção, essa frase não é ativa. Esta frase não é ativa. Então, aqui o que está em causa é por César, é o que está sublinhado. Então, a função sintática de por César. A mais célebre biblioteca de antiguidade foi incendiada por César. Aqui nós estamos a dizer que a ação foi praticada pelo sujeito. O sujeito praticou a ação. Mas o que está acontecendo? Se nós temos uma frase passiva, automaticamente o sujeito não pode ser complemento direto. Ok? Você poderia dizer foi incendiada por César. Então, uma vez incendiada, o que é complemento? Complemento O que é complemento? Complemento é aquilo que vem depois do verbo, que liga-se ao verbo. Mas aqui não está-se a tratar assunto de complemento direto. Foi incendiada por César. Então, a opção correta para o nosso... Aliás, é o número 7. É o complemento agente da passiva. Não pode ser complemento... Não pode ser complemento circunstancial de tempo, porque não fala nada de tempo. É por César. César é pessoa, então é sujeito. Complemento circunstancial de companhia também não tem nada a ver. Complemento direto. Não pode ser complemento direto, mas sim complemento agente da passiva. Ok? Por quê? Porque é complemento agente da passiva. Por quê? Porque a frase que nós temos não é ativa, é passiva, ok? Esse número muita gente poderia errar, aliás, muita gente errou porque a Ira já tinha me dito para responder. É uma frase, é um exercício gramatical muito bom que treina. Então, já sabes, a partir de hoje, quando encontras uma frase tal, não pode dizer que ali é complemento direto porque está ligado diretamente ao verbo. Não, é complemento agente da passiva. Só em Leningrado encontra-se outra biblioteca cujo acervo total prefaz cerca de 20 milhões de volumes. As palavras sublinhadas são respectivamente. Então, nós já sabemos cujo, o que é? Análise morfológica, ok? Cujo, sabemos que nós acabamos de estudar aqui que o cujo é um pronome relativo. Então, vamos encontrar, então dizer respectivamente. Então, a segunda coisa, uma vez que é o pronome relativo, vamos procurar a opção onde vem pronome relativo. A única opção que tem pronome relativo como segunda parte é esta aqui. Aqui vem pronome, mas não está completo. Deve estar completo quando se faz a análise morfológica. Pronome relativo. Então, só advérbio. Então, já temos a opção correta. Porque advérbio do quê? É um advérbio de quantidade. Só, pouco. Ok? Então, a opção correta, número 8. Número 8 é a linha B. Então, cada pergunta vale um valor. Então, para quem acertou de lá até aqui, tem 8 valores. Vamos continuando. A palavra acervo patente na frase em 7 significa... Ok, vamos voltar à nossa frase. Aliás, é um 8. Só em Leningrado encontram-se outras bibliotecas cujo acervo total prefaz cerca de 20 milhões de volumes. Ok, o acervo faz. Então, conjunto de bibliotecas de um país, conjunto de obras específicas de uma biblioteca, conjunto de obras de uma biblioteca, conjunto de obras de maior biblioteca do mundo. Então, estamos aí com o número 9. A opção correta é a linha C. Acervo, fala-se, a palavra acervo refere-se ao conjunto de obras de uma biblioteca. 10. Nos nossos dias, as maiores bibliotecas do mundo
encontram-se na Rússia e nos EUA. A palavra sublinhada quanto ao processo de formação é A. Acrônimo. B. Sigla. C. Estrangeirismo. D. Parassíntese. Ok? Vamos tirar parassíntese e vamos tirar estrangeirismo. Vamos ficar com A e B. Acrônimo e sigla. A diferença entre acrônimo e sigla é que sigla pronuncia-se cada letra. Por exemplo, a abreviatura de Presidente da República. Presidente da República. PR. Ok? Enquanto que Organização das Nações Unidas, ONU, então ainda continuamos a ler. Então, ONU é acrônimo, não é sigla. Então, EUA, nós não estamos a pronunciar EUA, não. EUA, estamos a ler. Logo, é a opção A, correta, acrônimo. 11. Nos Estados Unidos da América, a Biblioteca do Congresso, a expressão sublinhada desempenha a função sintática de A. Complemento direto, complemento agente da passiva, complemento circunstancial de lugar, nome predicado de sujeito. Nos Estados Unidos da América, a Biblioteca do Congresso, aqui esta frase é uma frase ativa. É por isso que não pode ser complemento agente da passiva. Nos Estados Unidos da América, a Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos da América é o que está sublinhado. Isso não pode ser complemento direto, porque não está ligado a nenhum verbo. Complemento circunstancial de lugar é o que ficamos com ele e nome predicado de sujeito. Nos Estados Unidos, estamos a falar de lugar. Nos é um lugar. Então, a opção correta é a linha C, número 11. Número 11, a opção correta é a linha C. Complemento circunstancial de lugar. 12. Em Moçambique, a Biblioteca Nacional foi criada em 1951, 1961, 1934, 1800. É só buscar a resposta no nosso texto. Isso é muito simples. Em Moçambique, a Biblioteca Nacional foi criada em 1961. Então, temos aí a resposta. 1961. Número 12. Ok? A linha B. 13. O Arquivo Histórico de Moçambique é uma biblioteca especializada em A. História de Moçambique. B. Geografia de Moçambique. C. História e Geografia de Moçambique. D. História de África. Ok? É só voltar. Isso tem a ver com texto. Ok? Ainda em Moçambique a biblioteca, tudo mais. Ainda em Maputo a universidade, cuja serve. No Arquivo Histórico de Moçambique, criado em 1934, existe uma biblioteca especializada em História de Moçambique, que conta, atenção, aqui só está a História de Moçambique. História, só, apenas. Então vamos procurar a opção que tem apenas História. Ok? História de Moçambique. Então, a opção mais correta é A. Não pode ser Geografia, não pode ser História e Geografia, não pode ser História de África. É História apenas de Moçambique. Então, número 3 é a linha A. 14. A frase gramaticalmente correta é: em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões de volumes. B. Em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujos acervos perfaz 10 milhões de volumes. Em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões de volumes. Em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões de volumes. Aqui, para ver a opção correta, é muito fácil. Aqui, cujo acervo está certo, só que o problema é aqui 10 milhões. Não está escrito 10 milhões. Este O que está aqui. Então, não está correta gramaticalmente. E na segunda frase, encontram-se, está correto, cujos acervos. Então, não pode ser cujos acervos. Deve ser cujo acervo. Por quê? Cujo acervo é um nome
Acervo é como fosse conjunto. O conjunto nunca se diz, não são os conjuntos, é um acervo, ok? E se não fosse por isso também, aqui está errado. Milhões, ok? Então, é só esse O está a fazer. Aqui encontra-se. Em Moçambique encontra-se outras bibliotecas. Então, deve ser encontram-se. Encontram-se outras bibliotecas, porque está no plural. Então, deve haver concordância entre o nome e o verbo. Logo, além disso, também aqui está errado. Milhões. Então, em Moçambique encontram-se outras bibliotecas cujo acervo perfaz 10 milhões. E aqui está muito correto. Não tem aquele O adicionado, não tem falha, erros de concordância, de verbal, e cujo acervo está a referir como um único conjunto de volumes. Então, a opção correta, a linha D. 15. Quando se fala da Mesopotâmia, todas as pessoas gostam de ler, tem algo a dizer. Todas as pessoas gostam de ler, tem algo a dizer. Porque foi espaço, surgiram as primeiras bibliotecas. O espaço em branco pode ser preenchido por cujo, onde, lá, onde, cujo. Ok? A opção D vamos descartar porque não podemos usar os dois ao mesmo tempo. Todas as pessoas gostam de ler, tem algo a dizer porque foi cujo surgiram. Não faz sentido. Porque foi onde surgiram as primeiras. Ok? Quando se fala de Mesopotâmia, Mesopotâmia é lugar. Mesopotâmia é lugar. Então, a opção correta é a opção B. Quando se fala da Mesopotâmia, todas as pessoas gostam de ler, tem algo a dizer, porque foi onde surgiram as primeiras bibliotecas. Aí está correto. A linha B. 16. Na Europa encontra-se a Universidade de Cambridge. Ano de fundação foi 1278. O espaço em branco pode ser preenchido com. Ok? Vamos tentar aqui. Cujo ano de fundação, cujos anos, nós quando falávamos acerca do pronome relativo cujo, falávamos que varia em número. Então, aqui anos está no singular, não pode ser cujos, ok? Onde ano de fundação, o ano de fundação. Então, a palavra correta é cujo ano de fundação foi. Então, a frase, aliás, a opção correta é a linha A, número 16. 17. Em que tipologia textual se enquadra o inquérito? A. Didáticos. B. Pesquisa de dados. C. Jornalístico. D. Normativos. Claro que é pesquisa de dados. É para colher informações. Então, colhe-se informações com pesquisa de dados. Não com jornalístico, nem normativo, nem didático. Opção correta, número 17, a linha B. Número 18. São fases de preparação do resumo. São fases de preparação do resumo, exceto A. Leitura do texto. B. Compreensão do texto. Seleção das ideias fundamentais. Interpretação. Então, aqui são fases de preparação do resumo, exceto, quer dizer, tem 3 alternativas corretas e uma que não é correta. Então, essa que não é correta é que devemos escolher. Leitura do texto faz parte, sim. Compreensão do texto faz parte. Seleção das ideias fundamentais faz parte. Interpretação e leitura. Não é para interpretar texto, mas sempre a ler. Mas como está juntado, a opção D é que é a opção correta para o número 18. 19. Um bom resumo é aquele que deve ser breve, conter as ideias fundamentais e prescindir do acessório. B. Que deve ter informações que não fazem parte do texto original. Não. Isso está errado. Logo estaria aí a perder o fio principal da ideia. Para os que temos acompanhado já sabem muito bem o que é o resumo. A linha C. Que é composto por uma série de frases e enumeração de ideias. Também não. Que contém citações e informações que não fazem parte do texto. Também não pode ser. Então, a opção correta é A. Que deve ser breve,
conter as ideias fundamentais e prescindir do acessório. A última pergunta: qual das opções apresenta corretamente referências bibliográficas? Então, a nossa segunda aula falava acerca das referências bibliográficas. Então, vínhamos aí que deve começar com o apelido e tudo mais. Então, vamos ver qual é a opção correta. Batista V. et al. Sinais, 7º ano de escolaridade, primeira edição, Lisboa, editora. Então, se nós formos a verificar, esta linha A está errada. Por quê? Porque, primeiro, o que é que nós temos? O que é que nós temos de errado aqui? O que nós temos de errado é esse Batista. Por quê? Porque o apelido deve vir com letras maiúsculas. Todas. Então, aqui está com letra minúscula. Então, logo está errado. A linha B. Madalena. Content. Aqui logo também está errado. Há uma perversão. O apelido tornou-se nome. Este apelido tinha que ser o primeiro e o nome ser o segundo. Logo descartamos. Graça. Aqui está correto. Machado da Savana. Aqui temos a data 9/2/96, ano 3, personagem histórico, número. Aqui está muito errado, o ano está no lugar impróprio. Um ano, além de estar no lugar impróprio, vem dia, mês e ano. Enquanto que quando se faz uma referência bibliográfica, apenas aparece o ano da publicação da obra. Então não pode aparecer data, não pode aparecer mês. Então, acho que a única opção que nós ficamos com ela é de Silva, que está correto, Margarida, Matos, Dora, ok? Está correto, está-se a mencionar. Este é o primeiro autor, ok? Apelido com maiúscula, o nome. Apelido com maiúscula, nome. Resgota, apelido com nome. Ok? Agora, se os nomes aqui mencionados, se fossem mais de 3, também estaria errado. Porque não pode, quando são mais de 3, pronuncia-se o nome do primeiro. Ok? Pronuncia-se o nome do primeiro e acrescenta-se isso aqui, et al., que quer dizer e outros. Ok? Silva, Margarida, aqui está correto. Pela prática é que vamos, segunda produção, edição, asa, ano e 200 tal página. Então, a opção correta é a linha D. Então, por fim, nós trazemos aqui a guia de correção. Número 1, a linha C. Número 2, a linha D. Número 3, a linha B. 4, D5, D6, C7, A8B, 9C, 10A, 11C, 12B, 13A, 14D, 15B, 16A, 17B, 18D, 19A, 20D, total 20 valores. Então, ao aluno que acertou está de parabéns e nós vamos mencioná-lo na próxima ocasião. Então, já terminamos o primeiro módulo de português. Para quem ainda não assistiu, faça a questão de assistir desde a primeira aula. Atenção, tem conteúdos muito importantes. Nós fizemos a questão de selecionar aqueles conteúdos que até saem nos exames de admissão na UIM, na UP, Unizambeze, qualquer universidade, até no IFP. Então, já temos aí o primeiro módulo de português dado. Vamos trazer também o segundo, mas primeiro queremos tomar as outras disciplinas do primeiro módulo. Então, esperamos que tenhamos ajudado. Não se esqueçam de comentar, não se esqueçam de partilhar. Digam o que vocês estão a achar, se podemos continuar com essas aulas do módulo, se estão a ajudar ou não. O que nós temos que melhorar no momento de dar as aulas, o que é preciso para que nós possamos mudar. Então, esperamos que tenhamos ajudado bastante e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Não se esqueçam de nos seguir no Facebook.